Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Se você está vendo alguém aí sem a Bíblia perto de você, ofereça também a sua palavra, sua Bíblia, para que ela acompanhe a leitura bíblica. Às vezes você está aí com a Bíblia eletrônica ou impressa, não importa. Mas auxilie se alguém estiver aí sem as Escrituras próximo, para que ela também acompanhe a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Dando continuidade à nossa série de Atos dos Apóstolos, a nossa aventura e jornada e saga com os apóstolos de Jesus e o cristianismo antigo. Hoje o tema é uma igreja generosa. Atos 4, 32, leremos aí até o verso 37. Todos abriram? Amém? Vamos lá então. Assim diz a palavra do Senhor. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ou algumas versões dizem unida de coração e de alma. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar. Vamos pedir graça ao Senhor. Ore pelo pregador, ore por você, para que Deus conceda a graça e, apesar da nossa imperfeição, que Ele fale conosco. Pai, nós precisamos da Tua graça, precisamos dos recursos do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja comunicada com clareza, comunicada com nitidez, e pedimos que o Teu Espírito transforme, Pai, a palavra pregada num ato de profecia, que o Teu Espírito fale ao coração do Teu povo, ó Pai, que o Senhor habilite a Tua igreja a ser mais parecida com Cristo, que o Senhor também ilumine aqueles que peregrinam em busca de sentido, que o Senhor ilumine aquelas pessoas que andam inquietas, em busca de propósito, em busca de sentido para as suas vidas. Aqueles que ainda têm no seu coração dúvidas sobre se Deus existe, se Cristo é verdadeiro, se a palavra de Deus é verdade, se o que os cristãos ensinam é coerente, faz sentido. Peço que o Senhor também ajude essas pessoas a compreender a verdade evangélica, a verdade que vem do Evangelho, a verdade que vem da revelação de Jesus, e que o Senhor nos conduza à verdade de Deus com um coração aberto, sincero, acolhedor, hospitaleiro. Nos ajude, Deus, em nossa fraqueza a comunicar a Tua palavra. Ó Pai, nós não temos nenhuma dignidade própria, fora aquilo que o Senhor nos concede pela Tua graça. Os recursos, Pai, que o Senhor tem aí entesourados para fazer Cristo mais nítido às pessoas. Que o Senhor se torne conhecido pela Tua palavra. É a nossa oração em Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no domingo passado que a igreja do Senhor, apesar da pressão política, religiosa e da coerção, das ameaças, dos poderes humanos, ela se vê encorajada pelo Espírito Santo a insistir no testemunho do Evangelho e a insistir em afirmar Jesus Cristo. Apesar da ameaça dos poderosos e dos tribunais religiosos, os cristãos que eram ali coagidos a não pregarem Jesus Cristo buscam em oração e no poder do Espírito os recursos para proclamarem com coragem Jesus, não obstante a pressão social, religiosa, cultural daquela época. E os discípulos são tomados pelo poder do Espírito a fazerem menção de Cristo e a falarem de Jesus com coragem, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de intimidação. Ao contrário, Deus lhes dá o recurso para que com coragem façam menção de Jesus.
E essa igreja cheia do Espírito tem várias marcas por causa do poder desse Espírito. Dentre elas, uma marca que a gente já viu no domingo passado, era pregar com coragem, com prodígios, falar de Cristo publicamente, evitando aquilo que hoje nós experimentamos tanto, essa pressão cultural que tenta tornar a nossa fé meramente uma fé privada. E a gente parece que se sente constrangido em tornar essa fé pública, esse evangelho público, esse Cristo ressuscitado público. E essa semana eu tuitava no Twitter, eu postei um Twitter lá dizendo que eu tenho experimentado um desafio peculiar nesses dias de paixão política, em que as pessoas falam dos seus candidatos com tanta coragem, falam dos seus candidatos com tanta coragem, com tanta ousadia, né? Ninguém tem vergonha de defender seus candidatos e, sinceramente, não acho que nenhum deles são santos o suficiente para a gente pregar com tanta coragem, com tanta ousadia. E ninguém tem constrangimento. Ninguém tem constrangimento de colocar a hashtag do seu candidato, de colocar o avatar do seu candidato lá no Facebook, de marcar os seus amigos, mandar mensagem com aquele vídeo, com aquele meme, a maioria chato pra caramba, defendendo os seus candidatos com todo tipo de coragem ou ousadia. Mas nunca eu fui tão desafiado a defender o meu Cristo. Eu nunca fui tão desafiado a anunciar Jesus com coragem maior ou equivalente. Porque se as pessoas têm tanta coragem para defender homens falíveis, e cristãos fazem isso, com uma coragem que eu vejo raramente sendo exercitada na proclamação do Salvador. Quando eu vi aquela mensagem de domingo passado, em que nitidamente os apóstolos estão buscando recursos em Deus para proclamar Jesus, irmãos, nós estamos sendo aí desafiados. Desafiados a detectar onde está a nossa verdadeira paixão, e onde está o nosso verdadeiro amor e a nossa verdadeira devoção. Quem é o centro de realidade? Quem é aquele que detém a força política, cultural, espiritual, sem precedentes e que já assumiu todo o poder na sua cruz e na sua ressurreição? Obviamente é Jesus Cristo. E os discípulos não se moviam na história como se tivessem que fazer por seu engajamento missionário, tentar conquistar alguma coisa que Cristo já não tenha conquistado. A missão da igreja não se baseia numa coisa a ser feita. A missão da igreja se baseia numa obra consumada na cruz. Que é quando Jesus disse, está tudo consumado. É quando ele diz para os discípulos, toda a autoridade me foi dada no poder, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. É a partir desse lugar, a partir dessa autoridade de Cristo, que Deus nos envia no mundo em missão para falar da sua obra e da sua salvação. Eu acho que nós estamos vivendo dias de grandes desafios, meus irmãos, é verdade. Mas nós precisamos nos inspirar nessa igreja que se move a partir da revelação de Jesus e encontrar em Cristo esperança para que essa tarefa seja realizada. Bom, vamos falar um pouco sobre como era essa igreja, uma outra marca dessa igreja que é testemunha, desse time apostólico e dessa comunidade que se reúne ao redor de Jesus e é enviada no mundo para fazer menção do nome do Senhor pela pregação, mas também expressar em obras aquilo que Cristo realizou por meio dela e tem realizado nela. Bom, diz aí no verso 32, né, que essa igreja era de uma multidão que cria, e por isso estava unida de coração e de propósito, ou unida de coração e de alma. E ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Primeiramente, meus irmãos, existe uma característica nessa igreja, que era uma igreja que tinha unidade. Muita gente tenta desafiar a igreja local, e às vezes essa é uma armadilha, de achar que a igreja cristã, para ela estar unida, para ela ter comum acordo, nós precisamos ter projetos e atividades que produzam esse tipo de sinergia, esse tipo de conexão. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que a igreja do Senhor antiga, ela estava unida não por causa de um ativismo comum. Ela não estava unida porque, de repente, haveria um evento na igreja, vai ter um campeonato de jiu-jitsu na igreja e está todo mundo unido no campeonato de jiu-jitsu. Ou porque vai ter um festival de danças e vai estar todo mundo lá naquele festival, viu, Bárbara? Ou porque vai ter um festival, né, de skate e está todo mundo junto no festival de skate, vai ter um festival de torta, pipoca, sei lá. E de repente está todo mundo junto comendo pipoca e fala, ó, que igreja unida. Eles gostam de comer pipoca.
Então, meus irmãos, o que fazia a igreja unida de coração e de alma, observe, era que essa igreja era uma igreja que cria. O texto é claro, a multidão dos que criam estava unida. A causa da unidade da igreja é que ela possuía uma única fé, uma única confiança, um único fundamento. E era esse fundamento que sustentava a unidade da igreja. Irmãos, uma comunidade cristã, ela não pode se fundar em diferentes amores e propósitos. A nossa igreja não pode ser marcada como uma igreja de pessoas que têm unidade no mesmo candidato, na mesma ideologia política, na mesma sensibilidade artística, na mesma sensibilidade... Não é isso. O que mantém a igreja unida é que ela se sustenta no único Salvador, no único Senhor. E é um Cristo que todos na igreja cristã, independente das afinidades esportivas, das afinidades partidárias, das afinidades, sei lá, de alguma natureza, artísticas, culturais, etc., é uma igreja que se situa e se constitui num lugar confiável. Num lugar confiável. E o lugar confiável é Jesus. É uma comunidade que se fundamenta num único amor e numa única existência. Por isso que o texto é claro. Era uma igreja unida de coração e alma. O desejo e a existência, o coração e a alma, porque é isso, é o desejo e a existência, estão capturados por um único propósito, por uma única finalidade, um único e último bem, que é o próprio Deus, que é a eternidade. É a igreja marcada pela ressurreição. Não é uma igreja marcada pelo desespero, pela ansiedade, pela angústia, por projetos temporais. Não é uma igreja que se une, às vezes eu passo em algumas igrejas, com todo o respeito, mas algumas igrejas que se inspiram em teologias, como a teologia da prosperidade, 8 da manhã, 7 da manhã, está todo mundo lá junto, adorando. Aí você fala, pô, que bom, está louvando a Jesus. Não, estão lá para ganhar dinheiro. Estão lá porque tem que ser próspero, tem que ser bem-sucedido, porque tem que se dar bem, tem que ter segurança financeira. Estão lá porque aquilo é um investimento para alcançar algum tipo de benefício temporal. E aí você podia dizer assim, ai, que gente cobiçosa. Não, meus irmãos, é gente medíocre. Porque você desejar dinheiro, poder e influência é mediocridade. Porque nós sabemos que todos os poderes, sejam eles financeiros ou políticos, estão fadados ao juízo divino. Porque a história está caminhando e convergindo para o triunfo derradeiro de Jesus Cristo. A nossa história, ela está capturada por Deus, e Deus está destinando todas as forças que acham que são autônomas para um único fim. Ou elas serão eternizadas em Cristo, ou serão julgadas nele. Não tem outro propósito na história. Então, uma igreja não deveria se reunir para obter segurança temporal. Uma igreja deveria se reunir porque ela se sustenta no triunfo eterno de Cristo sobre a morte. É por isso que nós somos movidos. É por isso que a igreja é animada. Essa é a razão porque a igreja é viva, porque ela respira, porque ela é enviada em missão no mundo. É porque nós estamos e vivemos a partir de uma realidade. Jesus ressuscitou. E é isso que nos move no poder do Espírito. Irmãos, essa era uma igreja que compartilhava, uma igreja que dava, porque é uma igreja que está superando a tentação de achar que a gente tem alguma razão para se autopreservar. Porque quando você encontra em Cristo essa segurança eterna, quando você tem um encontro com a realidade da ressurreição, e Jesus não é uma abstração, não é uma teoria, é uma realidade, a ressurreição dele é uma realidade, o nosso coração se desapega. A nossa vida se desapega, a gente se desapega das coisas. A gente não tem que encontrar segurança em mais nada. A gente sabe quem é que cuida da gente. A gente sabe em quem a gente está apegado, onde a nossa fé está depositada. A gente não precisa ficar criando subterfúgios para tentar se submeter ou sustentar a nossa existência em alguma coisa que a gente já não tenha em Cristo. Cristo já nos deu todos os recursos. Ontem à noite eu estava falando em São Paulo para um grupo de universitários cristãos, e a gente estava discutindo sobre ansiedade e as estatísticas agravantes de jovens se matando, de suicídio entre universitários. A Unicamp tem um registro aí de 1 a 2 suicídios por ano. A UFMG nós tivemos 3 casos, salvo engano, esse ano, de suicídio, de jovens que não estão dando conta das demandas da competitividade, da pressão no universo acadêmico. Olha, eu não vou discutir o mérito e as razões disso.
Mas é fato que os seres humanos vivem em permanente estado de desespero, em permanente estado de angústia, porque de repente é dado para esse jovem, né, uma aparente liberdade em que é dito para ele: olha que liberdade que você tem, o seu futuro depende das suas escolhas. A gente acha isso uma expressão maravilhosa de liberdade, mas isso é um fardo insuportável. Como carregar o peso da existência na minha própria vida? Como eu posso dar conta de responder os desafios inerentes a uma existência plena? A gente não tem recurso para isso, ninguém tem recurso para isso. Meus irmãos, os discípulos olharam para Jesus e enxergaram alguma coisa em Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, que compensava sacrificar todas as coisas. Se tudo desse errado, como eu falava para os jovens ontem, se tudo der errado na sua vida, dentro de uma perspectiva de sucesso, a nossa cultura promove, se tudo der errado, ok? Se todos os projetos falharem, fracassarem, se você não for tão bem nos estudos, meus irmãos, sei lá, chega lá nos 30 e poucos anos, Deus nos livre e guarde, mas ninguém está isento disso, de ter uma doença grave, de sofrer um acidente, de repente todo o potencial que você tinha aí, que você estava planejando para o futuro, acabar, ou ficar comprometido. E todos aqueles projetos de felicidade, que às vezes vêm da expectativa familiar, vêm do mercado, vêm da cultura, vêm do Instagram, vêm dos discursos, dos influencers da internet, e você vive naquela angústia, porque não tem aquele corpo, porque não tem aquela imagem, porque não tem aquele bem, porque não tem aquele sucesso, porque não tem aquelas cores, porque hoje você não foi para o Caribe, né? E as pessoas vão vivendo uma paranoia coletiva, querendo se salvar, querendo se salvar. E aí eu dizia para eles: meus queridos, se vocês tiverem o ressuscitado, se a alma de vocês encontrar descanso, segurança, refrigério na boa nova, a boa nova de que Cristo está vivo, como disseram os anjos, aquelas mulheres que foram procurar um cadáver no túmulo: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Se nós olharmos para Cristo, enxergarmos em Cristo o verdadeiro tesouro da nossa vida, se nós nos agarrarmos a Ele como a rocha segura, o único que não enferruja, não oxida, não se deteriora, porque Ele venceu a morte. Se a nossa alma repousar nele, deu tudo certo. Já deu tudo certo, meu irmão. Mesmo que aparentemente a nossa vida não esteja dentro dos padrões de sucesso da nossa sociedade, mesmo que você não seja uma pessoa reconhecida, respeitada, popular, deixou um legado, já deu tudo certo. Se você agarrou no Salvador, meu irmão, se você confiou no sucesso de Cristo, que é o único sucesso verdadeiro, é a única obra que deu certo no mundo de verdade, que vai ser eternizada e já é eternizada, já deu tudo certo. Então descanse, meu irmão, com fé, com a mesma fé que essa igreja possuía. E quando nós descobrimos que Cristo é lugar confiável, quando nós descobrimos que o melhor bem que nós poderíamos ter, nós já temos pela fé em Jesus, o nosso coração e o nosso senso de autopreservação vai sendo superado. Gradativamente, Jesus vai nos ensinando a confiar mais nele, a repousar mais nele. As nossas ações já não são mais ações que refletem uma ansiedade, porque acontece isso. Quando a nossa alma está inquieta, quando a nossa alma não encontrou repouso no Cristo vivo, ela fica inquieta, ansiosa, a gente fica ativista, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair de onde que eu estou, a gente coloca atenção no que a gente faz. É aquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, qual é a obra de Deus para que a façamos? Fala aí qual é o método, qual é a atividade. E aí Jesus vai e responde: a obra de Deus é essa. E nesse momento todo mundo espera uma lista de tarefas. Você vai acordar às 6 da manhã, já viu? Orientação de coach. Vou mudar a sua rotina, o cronograma da sua rotina. No Google Agenda. De manhã, 10 da manhã, você vai tomar café. 11 da manhã você vai fazer isso. Não, Jesus falou: a obra de Deus é essa. 2 pontos. Que creiais naquele que Deus enviou. A nossa ansiedade não permite sequer a gente olhar para a obra de Jesus e simplesmente reconhecer que está tudo pronto lá.
Aí você fala, então não quer dizer que não vou fazer nada? A pergunta já está errada de início. A questão agora não é o que você tem que fazer. A questão agora é confiar naquilo que Deus já fez. Uma vez que a sua alma repousa naquilo que Cristo fez, aí nós temos condições de fazer algo por outras razões, que nem são as mesmas razões pelo que você queria fazer antes. As razões mudam, os motivos mudam, a sua expectativa sobre o que você tem que fazer diminui. Você faz na medida que Deus vai dando recursos, você caminha na medida que Deus vai dando coragem, como os apóstolos. Então, irmãos, a generosidade da igreja não era a marca de uma igreja simplesmente ativista, ok? A generosidade não era uma mensagem que, olha pessoal, para a gente ser igreja de verdade, nós temos que ajudar o pobre, legal? Esses dias eu ouvi isso na internet, né? Um famoso cristão aí do movimento evangélico, dizendo que a fé é fazer projeto e trabalho com pobre, trabalho social. Para ele, a fé cristã é ajudar o pobre. Irmãos, cristãos ajudam o pobre por outras razões. A fé não é ajudar o pobre. O evangelho não é ajudar o pobre. O evangelho sequer diz respeito ao que eu faço. O evangelho diz respeito ao que Deus fez em Cristo, o que Cristo fez na cruz, e por isso eu ajudo o pobre. Nosso problema é que a gente está sempre confundindo causa e efeito. A gente sempre está confundindo aquilo que o evangelho faz em nós com aquilo que o evangelho já fez. Por que nós chamamos de evangelho? Boa nova, notícia. Porque notícia é uma narrativa, é um conto sobre um evento. Como diz o Keller, a gente não pode confundir o evangelho com um bom conselho, uma boa nova com um bom conselho. Uma boa nova diz respeito a algo que foi feito. Um bom conselho é algo que você tem que fazer. O que nós pregamos é o evangelho. É uma boa nova. Ok, eu agora entendi. O que Cristo fez por mim, abraço a Cristo, cresço na minha fé nele, desenvolvo minha compreensão de Deus, minha confiança em Deus, e a partir daí sim, nós vamos fazer alguma coisa. Então a generosidade da igreja primitiva não era uma generosidade que emergiu de uma ordem religiosa. Olha, vocês são cristãos, não são? Então a partir de hoje todo mundo vai doar os seus bens para os pobres. Vamos lá, pessoal, vamos agitar, porque nós temos que ser generosos. Não foi nada disso. Não foi nada disso. A generosidade da igreja nasceu de um encontro com a ressurreição. A generosidade da igreja nasceu de uma renovação do Espírito Santo. A generosidade da igreja não nasceu da pressão religiosa, nasceu de corações gratos, corações cheios de graça. As pessoas compartilhavam porque não tinham mais ao que se apegar. As pessoas davam porque estavam com corações gratos. As razões por que a igreja faz obras, as razões por que a igreja se sensibiliza com o oprimido, com o pobre, com o marginalizado, o violento, é porque ele olha para o pobre, para o violentado, para o pobre, para aquele que foi privado de recursos, ele vê ele mesmo naquilo. Ele vê a sua pobreza naquilo. E aí ele lembra como Cristo o amou, mesmo sendo pobre, como Cristo o serviu, mesmo sendo privado, como Cristo foi generoso com ele quando ele não tinha nada. Como um cristão salvo pela graça, transbordando de graça, aquele que foi salvo pela generosidade não pode ser generoso. Não faz sentido. Se Deus te deu de forma incondicional, se Deus te serviu de forma incondicional, você não tem outra resposta a não ser servir de forma incondicional. Graça recebida, meu irmão, é graça dada. Graça recebida é graça dada. Se a gente desperta a consciência e o coração para o que Deus fez em nós, como não dá outra resposta? Então a marca da generosidade da igreja não é baseado numa conta a pagar. Existem muitas religiões que são filantrópicas. Existem muitas religiões que fazem caridade no mundo. Mas as razões por que muitas religiões fazem caridade é porque elas estão pagando uma conta. Estão pagando uma dívida. Cristãos não fazem o que fazem porque estão pagando uma dívida. Cristãos fazem o que fazem porque a dívida já foi paga. E porque a dívida foi paga, o nosso coração se transborda de generosidade, ou deveria. Porque é esse o efeito da graça na igreja. Esse senso de preservação, ele é superado.
Mas observe, essa igreja una, essa igreja coesa, é uma igreja coesa porque entre um cristão e o outro cristão, existe alguém conectando essa relação. A minha relação com o próximo não é mais baseada no medo, não é mais baseada em expectativas infantis, a gente tentando achar que o outro vai suprir a necessidade, as suas demandas afetivas. Gente, é fácil detectar quando a gente não está satisfeito em Cristo nas relações. Basta você olhar o quanto você exige do outro em termos relacionais. Você espera do seu cônjuge aquilo que só Cristo pode te dar. Você espera do seu namorado, da sua namorada, aquilo que só Cristo pode te dar. Você espera do pastor. Isso acontece, né? Às vezes a gente passa por aqui, não dá para ver todo mundo. E o pastor não olhou para mim. Ele nem me viu. São essas carências que você não apagou em Jesus. É esse fogo que a gente tem dentro da gente que quer devorar o mundo, porque o mundo ainda não dá conta de matar esse fogo, que é um fogo que só pode ser saciado, só pode ser apagado na relação com quem Deus é em Cristo. E aí você começa a exigir das relações aquilo que as relações não podem te dar. E aí, de repente, o outro vai embora da sua vida e você fala assim, mas por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Você queria encontrar Deus na relação. E o outro não era Deus. Era alguém tão carente quanto você de Deus. E você levou a relação ao limite. É claro que não ia dar certo. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele Vida em Comunhão, ele diz o seguinte: entre meu próximo e eu está Cristo. Por esta razão, não me é permitido desejar uma comunhão direta com meu próximo. Somente Cristo pode ajudá-lo, como somente Cristo pode me ajudar. Isso significa que eu devo renunciar às minhas intenções apaixonadas por manipular, por forçar, por dominar o meu próximo. Tem que renunciar. Tem que renunciar a essa pulsão pela manipulação, pela força e pelo domínio. Meu próximo deve ser amado tal como ele é, independente de mim. Ou seja, como aquele por quem Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou, a quem Cristo perdoou e destinou a vida eterna. Como que eu amo o próximo? Tomando consciência do modo como Deus me amou. Porque quando eu olho para o próximo da mesma maneira como Deus me amou, a minha relação com o próximo é completamente alterada. Você se lembra que Deus te amou de forma incondicional, te recebeu como um pecador, como alguém que insistia na desobediência a Deus. Como diz Paulo em Efésios, você era filho da ira por natureza, inimigo de Deus, e Ele te amou. Ele teve misericórdia de você, Ele se compadeceu de você, e te amou de forma extraordinária. Entregou o bem mais precioso que Ele tinha no universo, que era o seu filho, para te reconciliar com Ele. Quando eu olho para o outro do jeito como Deus olha para mim, eu consigo me relacionar com o outro de forma autêntica, sem exigir dele aquilo que ele não pode dar. Eu diminuo as expectativas relacionais, porque eu conheço e reconheço que Deus me aceitou e se relacionou comigo, independente de alguma coisa que eu pudesse dar para Ele. E quando Deus supre as demandas, Deus começa a organizar as nossas relações. As coisas são feitas da forma correta. Eu diminuo expectativas. Irmãos, Paulo é claro que essa igreja que é única, essa igreja que está unida, como diz o texto aqui de Atos, Paulo vai dizer em Efésios 2,14, que Jesus Cristo derrubou a parede de separação entre a comunidade humana na igreja. Se existe alguma barreira de separação entre nós, meus irmãos, como igreja, barreira étnica, barreira cultural, barreira simbólica, racismo, e não subestime, a gente tem muito racismo. O Brasil é uma cultura racista. A gente fala assim, o Brasil é tão diversificado, mas é uma cultura racista. Ainda é uma cultura racista, infelizmente. Infelizmente. As pessoas ainda fazem distinções por razões sociais, são preconceituosas, carregam uma série de barreiras no seu coração em relação ao próximo. E Paulo é claro, essa barreira de separação, meu irmão, que estava no meio, que era uma inimizade contra o próximo, ela foi implodida, derrubada, abolida na carne de Jesus, pela sua cruz.
para que fizesse dessa diversidade, que nós temos dificuldade de ultrapassar as barreiras, ele derrubou, fazendo de ambos um só povo, uma só humanidade na sua cruz, para que reconciliasse em Cristo, na cruz dele, ambos, fazendo deles um só povo, uma só família, destruindo a inimizade. Que inimizade é essa? Meu irmão, aquela inimizade que estava lá em Caim e Abel. Quando Caim odiou o seu próximo, o seu irmão, e odiou o seu irmão não porque o irmão em si era uma ofensa para ele, mas porque o irmão era portador da imagem do Deus que o ofendeu. A inimizade de Caim contra Abel não era porque Abel era mau, era porque para Caim Deus era mau, e Deus amou Abel. Então, se Deus amou Abel, eu vou ofender Deus matando Abel. A raiz da violência humana, meus irmãos, a raiz da intolerância contra o próximo, está numa intolerância contra Deus. Isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar. E porque nós temos uma intolerância contra Deus, nós desviamos essa intolerância contra aquele que alude a Deus, que é a imagem dele, é o meu próximo. E Deus deixa claro que o nosso desafeto com Deus é refletido no nosso desafeto ao próximo, que quando Deus veio ao mundo com o rosto de próximo, o que nós fizemos com ele? Crucificamos. A ironia é que na medida que Cristo, ou Deus, o homem e Deus, está sendo violentado na cruz, cada golpe de insatisfação contra o Criador que nós damos nele na cruz, ele devolvia em salvação. Ele devolvia em vida. Ele devolvia em reconciliação. Ele dizia, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É assim que Deus responde à nossa ira contra ele, se entregando. Então a nossa reconciliação com Deus se expressa na nossa reconciliação com o próximo. A igreja ela é cruciforme, a igreja tem forma de cruz. Porque na vertical nós somos reconciliados com Deus, por isso, se fomos reconciliados com Ele, temos que nos reconciliar com o próximo. Meu irmão, se existe alguma intolerância em relação ao irmão, saiba, é porque você tem uma intolerância radical contra o próprio Criador. Porque quando nós estamos resolvidos na vertical, a nossa relação na horizontal vai se organizando. O Senhor disse claramente lá em Gênesis que não era bom que o homem estivesse só. Não era o propósito de Deus. A palavra só no hebraico, a palavra levador, quer dizer, não é bom que o homem esteja separado, isolado. Não é bom. Deus não nos criou para o isolamento. Mas essa igreja de Atos era uma igreja unida, reconciliada. Ela estava numa missão. Qual era a missão? Deus está fazendo uma humanidade nova em Jesus. Se Jesus ressuscitou, existe uma nova humanidade sendo erguida de Jesus. Já falei isso aqui na igreja. A matéria-prima da primeira criação, do primeiro homem, foi o pó da terra. A matéria-prima do novo homem, da nova criação, é o Cristo ressuscitado. Na matéria-prima do primeiro homem, Deus soprou o seu espírito sobre o pó da terra e fez Adão. Na matéria-prima da nova criação, Deus soprou o seu espírito sobre o corpo de Cristo e fez uma nova humanidade. A matéria-prima desse povo novo é o próprio Jesus. E é de Jesus que se ergue uma nova criação. A igreja local, a comunidade visível dos crentes, reflete o fato de que nós fomos reconciliados por Deus. Então tome cuidado, meu irmão, com qualquer tipo de intolerância que brote no seu coração em relação às pessoas. Tome cuidado, por qualquer razão que seja, eu não vou entrar no mérito. Qualquer razão, de razões emocionais, psicológicas, culturais, raciais, até as razões ideológicas. Qualquer tipo de intolerância que brote no nosso coração pode ser evidência que nós estamos falhando na nossa relação vertical com Deus. Por isso, meus irmãos, não havia nenhum necessitado entre eles. Está aí no verso 33 e verso 34. Olha como que é claro. Por que os apóstolos faziam o que faziam? Olha o verso 33. Porque com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Imensa graça. Então a igreja não está testemunhando o Cristo vivo apenas com a pregação, mas também com a pregação. Mas a igreja também é uma igreja marcada pela ressurreição.
Uma igreja que está ancorada no Cristo vivo e ressuscitado, que não tem mais medo da morte, não tem mais aprisionamento com senso de preservação, tem que me agarrar à minha carreira, ao meu dinheiro, me agarrar à vida, à minha família, porque senão eu não dou conta de viver. É uma igreja avarenta, uma igreja que retém graça, uma igreja que retém recursos, mas uma igreja que olhou para Jesus e viu em Jesus um novo mundo, viu em Jesus uma janela para uma nova realidade, é uma igreja que se desapega. Porque não tem mais o que se agarrar. Afinal de contas, como diz Paulo, tudo é vosso. Paulo está lidando com a briga e a disputa da igreja de Corinto. Havia uma disputa de poder na igreja e Paulo olha para os irmãos brigando e fala, peraí pessoal, atenção, o que está acontecendo? Tudo é vosso. Vocês estão brigando pelo quê? O que vocês querem que vocês já não possuem em Cristo? E diz o texto que eles tinham recursos, que tinham terras, vendiam e traziam aos pés dos apóstolos e repartiam a cada um conforme tinham necessidade. Irmãos, a generosidade é uma expressão da graça e da ressurreição. Aquele que tem Cristo encontrou um tesouro definitivo, uma riqueza definitiva. A partir do momento que Cristo se torna o tesouro da nossa vida, e Cristo se torna o eixo principal da nossa existência, tudo começa a orbitar, se organizar ao redor desse centro de gravidade que é Jesus. Tudo começa a orbitar ao redor dele. E a nossa relação com riqueza, pobreza, fica completamente alterada. Na verdade, nós vamos percebendo que nós temos muitas riquezas e temos muitas pobrezas simultaneamente. Que não é meramente financeira, também é, mas não é meramente. Nós temos pobrezas relacionais, pobrezas estéticas, nós temos pobrezas intelectuais, e temos riquezas intelectuais, estéticas, culturais, de várias formas. Ninguém pode se dizer absolutamente pobre e absolutamente rico, ninguém. O nosso problema com alguns paradigmas econômicos seculares hoje é que para eles toda riqueza se reduz à posse financeira. E o cristianismo apresenta uma proposta de posse e pobreza muito mais complexa. As pobrezas são muitas, as riquezas são muitas. E ninguém é absolutamente pobre ou é absolutamente rico. Todo mundo tem o que dar e todo mundo tem o que receber na dinâmica do reino de Deus. Não foi isso que Paulo disse lá em Atos 20:35? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Cristãos se tornam uma espécie de ecônomos, administradores, mordomos da multiforme graça de Deus. É isso que Pedro diz lá na sua carta, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Ele diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Deus não está exigindo de você, meu irmão, servir a partir do que você não tem. Está claro? Deus não quer que você faça algo a partir do que você não tem. Pedro é claro, sirva uns aos outros conforme o dom que recebeu, de acordo com o dom que recebeu. Então você não tem que criar ansiedade em querer fazer aquilo que você não tem recursos. Você tem que estar preocupado, a partir dos recursos que Deus te deu, de servir a partir dessa graça. E o texto é claro, como bons despenseiros, pensa num ecônomo, pensa num gestor, você tem vários recursos lá no seu almoxarifado da graça. E a graça de Deus está ali depositada de maneira multiforme. Qual é a nossa tarefa? Gerenciar a multiformidade da graça, a diversidade da graça. Ah, Igor, eu sei fazer poesia, Igor, eu sei fazer comida bem, Igor, você não sabe como minha canjica é maravilhosa. Igor, você não sabe como é que Deus me deu. Igor, eu tenho um dom para ensinar, eu tenho paciência com crianças. Ou Igor, não, eu tenho um dom musical, eu tenho uma habilidade musical. Igor, eu sei escrever textos. Igor, eu sei mexer com TI, eu sei mexer... Cada um tem uma riqueza, cada um tem uma competência. Mas nós precisamos ser despenseiros da multiforme graça de Deus, gerenciar os dons que Ele nos deu. E Pedro é claro em 1 Pedro 4,11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas... Por que tudo isso, Igor? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu queria abrir um texto com você, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Esse texto é um dos textos paulinos sobre generosidade mais extraordinários da Bíblia para mim.
2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Vamos todos juntos abrir esse texto, porque eu quero que você leia comigo. Nós vamos ler alguns versos. Irmãos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, por onde ele passava, ele tendia a convidar as igrejas da diáspora, fora de Israel, a contribuírem com recursos para ele levar os pobres, os irmãos pobres da igreja da Judéia. Então Paulo ia fazendo coleta por onde ele passava. E observe que quando Paulo vai mencionar aqui no texto a generosidade dos irmãos da Macedônia, que eram extremamente generosos, apesar de serem financeiramente pobres. Olha que mistério. E olha o que diz aí. Irmãos, e Paulo falando para a igreja de Corinto, mencionando o testemunho dos irmãos da Macedônia. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação. Então o povo, além de ser pobre, ainda estava passando perrengue, aperto. Mas Paulo diz que a graça de Deus era evidente naquelas igrejas. Por que razão? Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Eu me lembro que quando eu fui a Moçambique fazer um trabalho missionário, nós fomos pregar numa igreja 140 quilômetros para dentro de Moçambique, quase no Zimbábue, num lugar extremamente, gente, assim, tribal. Pensa num lugar tribal, África, savana africana. Uma igreja tribal, a igreja era feita de barro, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E aí nós fomos pregar naquela igreja, e a igreja insistiu em querer ofertar para o pregador, que era eu. E eu não sabia como lidar com aquilo. Falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu que estou precisando doar, esse povo está querendo me doar, eles não têm nada para me dar. E os irmãos trazendo moedinhas. Gente, acho que se eu juntasse toda a oferta, não valeria R$2 brasileiros. Aí o missionário falou, Igor, receba, porque isso para eles é extremamente significativo. Eles se sentem tão gratos pelo que Cristo fez neles, que essa é a maneira que eles têm de sinalizar a gratidão pela graça que receberam. E os irmãos das igrejas da Macedônia estão insistindo que querem ter o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E diz o texto que eles não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Irmãos, a igreja é generosa porque ela já se deu a Deus. Ela já se deu a Deus. Verso 8. Não digo isso como quem dá ordens. Paulo sabia que a generosidade da igreja não podia nascer de uma ordem. Ela tinha que nascer da graça. Mas para provar a sinceridade de vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros, para que os outros fossem exemplos de generosidade. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se tornou pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso, dou o meu parecer, para que o vosso proveito, visto que no ano passado fostes os primeiros a começar não a só participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra para que assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que dele exceder venha suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Irmãos, qual é a economia da igreja? A igreja de Deus tem uma economia carismática. A palavra carismata, em grego, harismata, quer dizer dom, dádiva, graça.
A economia da igreja é uma economia carismática, em que Deus cria demandas e abundâncias permanentemente. E existe, ou deveria existir numa igreja cheia da graça, um fluxo contínuo de trocas e permutas. Eu vou falar uma coisa aqui, é um pouco constrangedora para algumas, mas eu vou ser sincero aqui, é uma experiência pessoal. Esses dias eu assustei, que eu parei em casa e fui abrir meu guarda-roupas e eu tomei um susto. E aí eu vi que, falei assim, Juliana, você já parou para pensar que 98%, estou sendo grosseiro aqui na estatística, mas é isso mesmo, é perto do total, de todas as roupas que eu tenho e calçados que eu tenho foram doações? Aí eu falei, meu Deus, que coisa impressionante. Como que o fluxo da graça, quantos aqui me deram uma calça, um sapato, um tênis, uma camisa no meu aniversário, ou no convívio da comunidade, viram a necessidade dela? Quantos? E quantos de vocês aqui experimentaram isso nessa igreja? E a gente sabe que é pastor como existe isso aqui, pela graça dele. Pessoas que foram mantidas, ajudadas, receberam uma doação, um socorro, um irmão se compadeceu. E como não olhar para isso com gratidão? Estamos longe, meus irmãos, de sermos aquilo que a igreja do Senhor era na antiguidade. Longe. Mas estamos caminhando. Tenha bom ânimo. E se você ainda não entrou nesse movimento da generosidade, meu irmão, faça esse exercício. O exercício de doar. O exercício de dar. Né, Patrícia? De perceber a necessidade do outro, de perceber a demanda do outro, de se sensibilizar pela demanda do outro. Isso é evidência da graça, meu irmão. Isso é o sinal do amor de Deus por nós. Porque Deus, nós não conseguimos nos fazer cristãos, mas Deus tem muito poder na sua graça de nos fazer verdadeiramente cristãos. Que Deus nos conceda isso, meu irmão. Esse senso de que Deus nos sustenta pelo seu amor, sustenta pela sua graça. Então é uma igreja, meus irmãos, de novo, é uma igreja que pelo poder do Espírito está se tornando, deixando de ser avarenta e se tornando generosa. O eixo está deixando de ser o eu para se tornar o nós. A igreja é uma igreja que alimenta e é edificada no senso de que se tem tudo em Cristo e por isso se desapega e se torna uma igreja com contentamento. Como disse Paulo, tendo o que vestir, o que comer, estejamos contentes. Deus produz um senso de mordomia, de corresponsabilização. Paulo em 1 Timóteo 6,17, é claro, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. E aí você fala, não sou rico, eu estou tranquilo. Meu irmão, faz uma pesquisa para você ver aí. A maioria de nós aqui, eu vi isso, foi em Moçambique. Vai ver a Venezuela, que uma família vive um mês agora com R$30. Divide aí os seus recursos com a média mundial de quantas pessoas vivem. Nós somos ricos. Então essa exortação de Paulo aqui não é para... Você está pensando no irmãozinho lá, ricão, que mora no condomínio fechado. Não, não é isso não. Paulo está falando para a gente. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, que nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros em sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha quando a igreja do Senhor descobre que nós temos todas as coisas. Que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos falta. E muita gente lê esse texto errado. Tem gente que lê, o Senhor é meu Papai Noel e nada me faltará. Mas o texto não está dizendo que o Senhor é meu Papai Noel. Ele é o nosso pastor. Por isso, nós não temos demandas. Porque as nossas demandas foram satisfeitas nele. Estão plenas nele. Então a nossa luta aqui, meu irmão, não é sobre ter e não ter. A nossa luta aqui é sobre confiar ou não confiar. É de encontrar satisfação em Deus ou não encontrar satisfação em Deus. Não é, o que está em jogo aqui não é, eu tenho uma demanda X, Y, Z, o que é que eu faço? Não, o que está em jogo aqui é se você está pleno em Deus ou não está pleno em Deus. Se você está pleno em Cristo ou não está pleno em Cristo. Se você confia na ressurreição ou não confia na ressurreição. É isso. É isso, meu irmão. É isso que está, inclusive, na raiz dos nossos pecados.
é a nossa ingratidão, a nossa insatisfação, a nossa falta de contentamento em Deus. Porque se o nosso coração descansa nele, cresce nesse descanso, porque isso não é uma mágica também, Deus vai nos ensinando a confiar nele, Deus vai nos ensinando a nos despojar das falsas confianças, dos falsos ídolos, dos ídolos das riquezas falsas. Isso é gradativo, mas ele vai ensinando. O Espírito vai nos conformando à imagem dele. E o poder de Deus vai nos dando essa condição de sermos generosos. Vamos orar. Vou pedir aos irmãos da diaconia que tragam o pão e o vinho de graça, que simbolizam a graça de Deus, que apontam para a graça de Deus. E agora, meus irmãos, é o momento da gente buscar esse recurso do Espírito. De uma igreja reconciliada por causa de Jesus, e de uma igreja que é generosa não por causa de uma ordem pastoral, mas uma igreja que é generosa porque do coração dela brotou a gratidão. Porque Jesus marcou o seu coração e a sua vida com esse contentamento. Peça a Deus contentamento. Peça a Deus contentamento. Fala para Ele: Senhor, eu quero estar contente em Ti. Eu quero estar pleno em Ti. Enquanto você recebe esses elementos, receba esses elementos como isso. É a graça. É Deus que está te dando esse alimento. É Ele que está te dando a salvação. É uma dádiva. Acolha a graça. A resposta que nós temos que dar diante da graça é acolhê-la com fé. É hora de você renunciar, meu irmão, de nós renunciarmos o nosso orgulho, renunciarmos a nossa altivez, renunciarmos às nossas cobiças e reconhecermos que Deus está nos dando salvação. Faça isso com ações de graça.